Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Micaele Alves, eu vou ministrar hoje para vocês a aula de avaliação de potenciais e desempenho e gestão por competência. E nessa aula a gente vai abordar como ementa os conceitos e ferramentas para a elaboração de um sistema de avaliação de potenciais e desempenho dentro de um programa de gestão por competência. E como objetivo específico dessa aula, a gente vai identificar benefícios e limitações da implementação de um sistema de avaliação de desempenho, entender e elaborar um programa de gestão por competência. Nós vamos utilizar aí por metodologia a aula expositiva dialogada via WhatsApp, um vídeo aula sobre esse tema, disponibilização de material de apoio, aplicação, problematização em relação ao tema, desenvolvimento da atividade final. E vocês vão receber esse conteúdo programático em Word, onde também tem dizendo quais foram as fontes nas quais a gente se baseou para ministrar essa aula, certo? Então, para que a gente possa iniciar, a avaliação de desempenho por competência, ela tem um papel fundamental dentro das empresas. Identificar colaboradores que precisam ser desligados ou que precisam ser desenvolvidos, precisam se destacar entre pontos positivos, talentos dentro de qualquer organização. A avaliação de desempenho ela pode ser aplicada em uma empresa de qualquer tamanho, uma pequena, média ou grande porte. Ela é possível ser aplicada e ela tem uma grande eficiência. Ela é utilizada nas empresas para analisar o desempenho de cada colaborador, determinando se ele é mais qualificado para a sua função e os possíveis pontos de melhorias em sua performance no dia a dia. Normalmente, essa qualificação dos colaboradores ela é determinada pelos seus conhecimentos, habilidades e atitudes, que na administração a gente chama de CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes. Ou seja, as competências dessa pessoa no geral. Mas, se vamos falar de competências, primeiro precisamos saber quais são essas competências, qual é a diferença de cada uma delas e como que elas funcionam. Então, vamos lá. Cada pessoa existe essas 4 competências, que são técnicas, comportamentais, gerenciais e organizacionais. Como que funciona cada uma delas? As técnicas são conhecimentos e habilidades adquiridas por uma pessoa através de uma educação formal ou não formal, como treinamentos, cursos, palestras e experiência vivida ao longo da sua vida em outras organizações, como por exemplo, alguém que passou muito tempo, vamos imaginar uma função da área de logística. Ele pode não ter o curso de logística, mas ele passou muito tempo dentro de uma organização onde ele tinha a experiência prática do setor de logística. Ele sabia conferir, sabia analisar, sabia identificar, etiquetar e por aí vai. Como que dá-se as competências comportamentais? São atitudes e os comportamentos de uma pessoa em um ambiente social e empresarial, definidos pela sua personalidade, ou seja, avaliar as competências comportamentais, ela é uma das mais delicadas, porque muitas vezes são coisas que não vêm no currículo da pessoa. Você precisa avaliá-la no dia a dia ou mesmo aplicando testes psicológicos, que você consegue avaliar personalidade, avaliar a inteligência, avaliar comportamentos. Então, assim, a parte de avaliação de perfil comportamental para avaliação de desempenho, ela é uma das essenciais e ela é uma também que são das mais difíceis da gente poder conseguir realizar, principalmente se a pessoa for nova dentro da organização. Mas ela é possível através de técnicas e testes que podem ser possível conseguir essa avaliação. O outro ponto são as avaliações gerenciais. São as competências essenciais que um gestor deve ter para conseguir gerir o desenvolvimento de si e dos colaboradores da empresa. Ou seja, se eu tenho um colaborador X e eu tenho uma necessidade de um gerente futuro e eu preciso avaliar o desempenho dele, eu preciso analisar se ele tem esse perfil gerencial. O que é que um perfil gerencial precisa? É a primeira coisa que eu preciso saber.
boa comunicação, habilidade de negociar, tem que ser uma pessoa extremamente empática, porque hoje os nossos líderes precisam muito saber se colocar no lugar do outro, mas também saber cobrar quando necessário, ter uma inteligência emocional muito forte, muito positiva e por aí vai. O outro ponto para avaliação de competências são as organizacionais, ou seja, são todas as competências que formam a identidade e o diferencial competitivo de uma corporação. Dentro da organização, a partir do momento que eu vou avaliar o desempenho de alguém para desenvolver essa pessoa, eu preciso saber se ela está de fato dentro do critério, dentro da cultura, dentro da missão, dentro da visão, dentro do que a empresa espera. Como é que eu sei se esse colaborador tem de fato o perfil, se ele vive de fato a cultura da empresa? É avaliar comportamentos, resultados, tudo que envolve o dia a dia dessa pessoa e saber se de fato ele está se encaixando com o que a empresa quer e precisa para crescer e para se desenvolver, certo? Então, só recapitulando. Dentro do processo de avaliação por competência, a gente se divide em 4: competências técnicas, comportamentais, gerenciais e organizacionais, beleza? Para fazer essa avaliação de desempenho, é muito importante para uma empresa conhecer a si mesma, saber o potencial que essa empresa tem, saber onde ela quer chegar e, principalmente, conhecer os colaboradores. De certo modo, a primeira avaliação que ela é realizada dentro de uma organização é a avaliação para contratar. Quando você vai contratar uma nova pessoa, ali é o primeiro passo para você avaliar essa pessoa. E aí você pode avaliar nos quesitos comportamentais, técnicos e gerenciais. E organizacionais, né? Gerenciais se for cargo de liderança. Se não for um cargo de liderança, você avalia no comportamento técnico, comportamental e organizacional. O segundo passo para você avaliar alguém dentro da organização é a partir do momento que ela é contratada. Sabemos que existe um prazo aí para a pessoa se adaptar. Então, dentro desse prazo, ela precisa ser avaliada e ela precisa também ser desenvolvida. E o terceiro passo de avaliação vai ser quando? Vai ser depois que essa pessoa já tem um certo tempo dentro da organização, que ela já tem um potencial de mudança de função, ou mesmo que ela precisa ser avaliada anualmente para saber como é que está o desempenho dela, saber como é que está o resultado, saber o que é que ela precisa melhorar e tudo mais. Então, são esses momentos. Mas a organização ela pode determinar a qualquer momento fazer essa avaliação, certo? Isso fica a critério da organização. Porém, os mais indicados são esses 3 momentos que foi colocado. E aí, para isso, ela precisa conhecer muito bem a empresa, né? A empresa precisa ter muito claro os seus objetivos e também conhecer muito bem os seus colaboradores. Ao fazer essa avaliação baseada em competências, uma organização ela pode alcançar resultados muito melhores, né? E o mais importante é deixar claro, não é só avaliar. Só eu avaliei e pronto, e isso não aconteceu mais, ou não se desenvolveu, ou não foi dado feedback para o colaborador, ou aquela pessoa que está com um resultado muito baixo, não foi criado um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Ou seja, só avaliou e não vê mais resultado. Se só isso acontece, é claro que não vai vir resultado positivo, né? Isso é óbvio. Então, assim, o que é essa avaliação de desempenho por competência, né? Para a gente poder, de certa forma, resumir. A avaliação de desempenho por competência, ela é uma análise sistemática do desempenho de cada colaborador de uma empresa. Ela mensura a sua contribuição de cada pessoa a partir de uma relação entre desempenho profissional e as competências essenciais para cumprir cada função, certo? Sabemos que tudo aquilo que não pode ser avaliado, ele não vai poder ser mensurado. E se não pode ser mensurado, ele não vai poder ser melhorado. Ou seja, se eu não sei, se eu não avalio, se eu não mensuro, como é que eu vou melhorar, certo? Além da avaliação de desempenho por competência dentro do ambiente empresarial, existem também outros tipos de avaliação de desempenho, como a avaliação de desempenho por objetivo, que essa muitas vezes é a mais comum. Como é que funciona?
No passado, a avaliação de desempenho por objetivo ele era muito presente dentro das organizações, e em muitas organizações ainda é. Esse modelo ele visa simplesmente avaliar o colaborador por meio do atingimento das suas metas, dos seus resultados. Ou seja, chega o final do mês, eu tenho lá 10 colaboradores e eu vou mensurar apenas se eles bateram a meta ou não. Como eles chegaram a esse resultado, com qual comportamento, com qual conhecimento a mais, não, isso não interessa. Só vai interessar se ele atingiu ou não. E se ele não atingiu, significa dizer que ele não presta para essa organização, né? Esse é um pensamento muito medíocre, no sentido de que pode ser muito melhor do que isso, mas em contrapartida ainda é um pensamento que ainda está presente em muitas organizações. E é importante avaliar o objetivo, é importante avaliar esse desempenho pelos objetivos alcançados, é muito importante. Porém, em muitas realidades, existe, por exemplo, pessoas que alcançam sempre os seus objetivos financeiramente todos os meses, alcançam os melhores resultados, mas ao redor dessa pessoa, o clima organizacional ao lado dessa pessoa, às vezes é super negativo. Por quê? Porque a pessoa às vezes é muito arrogante, é muito dura, é agressiva. Para poder alcançar esses resultados, ele acaba criando situações constrangedoras para outras pessoas e por aí vai. Então, eu não posso dizer que eu tenho um excelente colaborador só porque ele bate a meta. Se ele não tem um bom comportamento, se ele muitas vezes não busca melhorar as suas dificuldades, se ele não busca aprender meios de melhorar seu desempenho, né, fazer cursos e por aí vai. Então, isso não é 100%, né? Então, atualmente, muitas empresas estão aderindo a essa avaliação por competência, pois ela mensura o desempenho de cada colaborador junto com as competências que são desejadas pela organização. E nesse formato, não somente as metas e os objetivos, mas também as competências técnicas, comportamentais e gerenciais, além de encontrar as necessidades de desenvolvimento dos colaboradores. Ou seja, quando eu olho para esse profissional como um todo, eu também identifico o que ele precisa melhorar. E se eu, quanto gestora, consigo passar isso para ele da melhor forma possível, criar com ele junto um plano de desenvolvimento individual, dizendo para ele quais são os aspectos, aonde é que ele precisa melhorar, dando um prazo, dando uma assistência para que ele consiga realmente melhorar, é certeza que essa pessoa ela vai ter um grau de crescimento, de evolução e de desempenho e produtividade muito maior. Por isso que muitas empresas estão se adaptando a esse modelo de avaliação por competência, né? No sentido geral, avaliando técnico, comportamental e gerencial. Quando ela é aplicada em uma empresa, a avaliação de desempenho por competência ela maximiza a produtividade e o desenvolvimento de cada colaborador, proporcionando como isso os seus objetivos organizacionais. Portanto, a avaliação de desempenho por competência ela cumpre um papel essencial no planejamento estratégico de pessoas dentro de uma organização, mas ela também serve para responder, por exemplo, as questões: saber se existe necessidade de desenvolver algum colaborador, saber se precisa de treinamento na equipe. Às vezes você faz uma avaliação de desempenho com uma equipe de 10, 15, 20 pessoas e às vezes o problema que é avaliado em um é diagnosticado às vezes na grande maioria. E muitas vezes é um problema da própria gestão, é um problema estrutural. E aí quando você consegue avaliar um a um, você consegue identificar e melhorar e trazer um desempenho maior e resultados melhores para a empresa como um todo, certo? E aí como que isso funciona na prática, no dia a dia? Como é que a gente pode iniciar um processo como esse? Como é que a gente faz para aplicar uma avaliação de desempenho por competência dentro da organização? Antes de tudo, você precisa identificar qual é a melhor forma de iniciar esse processo de avaliação e devendo tomar alguns cuidados também para que isso saia de uma forma bem positiva.
deve ser realizada de uma forma que não haja espaço para que os colaboradores vejam como uma forma injusta. Ou seja, fulano foi avaliado, recebeu uma boa pontuação, foi promovido, feedback positivo, só porque ele é tal pessoa. Ou seja, se eu não avaliar todos da mesma maneira, de forma íntegra com todo mundo, vai soar como algo injusto, né? As pessoas podem entender como uma injustiça de alguma forma. Então, precisa ser de uma forma que não haja espaço para isso. O avaliador ele precisa ser imparcial, sem favoritismo, com graus de rigor também diferentes. As respostas coletadas nessa avaliação de desempenho pela empresa elas devem ser sigilosas, sendo entregue apenas um feedback geral para os avaliados. Ou seja, quando a pessoa vai fazer um processo de avaliação de desempenho, a primeira coisa que ela recebe, que ela precisa receber na mão, é um documento perguntando para ela o que foi que ela fez. Por exemplo, se for uma avaliação anual, quais foram os cursos que você fez para se desenvolver esse ano, como é que você se avalia durante esse ano, quais foram os resultados que você entregou. Normalmente, algumas empresas elas já passam lá no setor de RH para pegar se essa pessoa ela teve faltas, advertências, se aconteceu algum problema com ele durante esse ano. E aí tudo isso já vai ali naquela ficha. E a pessoa vai se autoavaliar. Por quê? Porque é muito importante que o colaborador também tenha ciência que se ele de fato produziu ou se ele só repetiu o trabalho dele o ano todo, não buscou um conhecimento, não buscou se desenvolver, quando teve reunião ele não participou e por aí vai. Então a primeira coisa é a autoavaliação. Nessa autoavaliação ela é sigilosa, somente o colaborador vai fazer, vai ter esse acesso e vai entregar isso para o seu gestor e para a equipe de RH dessa empresa. E aí por que ela deve ser sigilosa? Porque eu não posso pegar aqui a avaliação do Pedro e mostrar para o João. E aí sabendo que o João ele pode de alguma forma menosprezar o Pedro ou falar do Pedro para as outras pessoas e isso causar algum problema até mesmo no resultado dessa avaliação. Então por isso que ela precisa ser tomada o máximo de cuidado possível. Então vale a gente ressaltar isso, que de fato é muito importante. Também, quando esse feedback de desenvolvimento ele for dado, precisa ser você, a pessoa que está envolvida no processo, a pessoa que tem conhecimento do que está dizendo, que conhece o colaborador, que parou para avaliá-lo e o colaborador. Não pode ter uma outra pessoa que não vai trazer nenhum resultado, não vai fazer nenhuma diferença para ele na hora da avaliação. Entendido? E aí a gente divide essas avaliações. Existem alguns tipos de avaliação. A primeira delas, que a gente pode considerar, é a avaliação de 45 graus. Nesse modelo de avaliação, não tem participação ativa, pois ele é analisado apenas pelo seu superior hierárquico. Esse superior ele visa medir o desempenho individual num período definido, como por exemplo 1 ano. Ou seja, na avaliação 45 graus, apenas o gestor avalia o liderado. Então ele vai lá, pega uma avaliação de desempenho individual, onde tem dizendo características necessárias para a vaga, habilidades e competências que a pessoa tem, habilidades e competências desejadas, o que é que ela espera dessa pessoa e por aí vai, competências técnicas e comportamentais. E aí você vai botar aqui o nome dele, vai puxar a ficha dele na empresa, vai avaliar, vai lembrar das ações que aconteceram, vai lembrar dos resultados que ele trouxe, do comportamento que ele tem no dia a dia, do resultado que ele entrega como um todo, da postura e tudo mais. E aí você vai fazer essa avaliação. E aí você também, como gestor, precisa dar esse feedback para o colaborador. E aí basta chamá-lo, informá-lo que ele foi avaliado, que mais um ano se encerrou, ou então ele está há tantos anos na empresa e você percebeu isso e isso e isso de positivo nele, que é o que a função exige, mas ele também precisa desenvolver esse aspecto para que ele possa, quem sabe, ser promovido para um outro cargo, se desenvolver mais ainda, crescer
horizontalmente ou lateralmente, e por aí vai. Então, assim, essa é a primeira forma de avaliação de desempenho, que é a 45 graus. A segunda forma é a avaliação de desempenho 90 graus. Nesse modelo de avaliação, de autoavaliação por parte do colaborador, ao mesmo tempo em que ele é avaliado pelo seu líder, ou seja, ele se autoavalia e o líder também avalia. Através de um consenso entre respostas do colaborador e do seu superior, eles obtêm um resultado. Esse resultado ajuda a identificar as oportunidades de melhoria, traçando aí o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Ou seja, por meio desta avaliação são definidas as ações que vão contribuir no desenvolvimento profissional de acordo com as necessidades apresentadas. Lá no primeiro, na avaliação de 45 graus, o gestor ele tem total autonomia e liberdade de falar o que ele percebeu. É claro que se o colaborador quiser contestar, ele vai poder contestar, mas a voz do líder ele vai ser mais presente. Na avaliação 90 graus, são ambos, os dois vão ter a oportunidade de falar sobre esse colaborador. Por isso que precisa ter a autoavaliação, porque quando o líder for levar as considerações, o colaborador já deve ter pensado, realmente, eu não fui bem aqui, eu não me desenvolvi, aquele curso lá que a empresa convidou, eu não participei porque eu tinha uma coisa para me resolver mais importante, e aí eu não consegui, ou eu não quis mudar a data, estava chateado com alguma coisa e eu não fiquei. Então, isso daí vai fazer com que ele tenha essa autopercepção e isso facilite ao gestor também na hora de dar esse feedback. O que é importante a gente lembrar nesse momento? Porque quando o gestor for fazer esse feedback com o colaborador, ele precisa também ir muito aberto. Porque às vezes o gestor está tão preso ali à necessidade que a empresa tem, e a gente sabe que realmente tem, que ele acaba pontuando situações que às vezes não condiz com a realidade, ou ele acaba pontuando situações que às vezes já foi até resolvida, ele não sabia o que o colaborador estava passando e na época ele não tentou saber, ele leva essa situação na hora para falar. Então, por isso que a avaliação de desempenho, ela precisa ser muito bem colocada e o gestor ele precisa ser imparcial. Ele vai ter que olhar para o colaborador com um olhar de empresa para cobrar esse desempenho, mas também ele precisa olhar com esse olhar de liderança, de gestão, de desenvolvimento. E ao longo desse processo, da estadia desse colaborador, é claro que se houve um problema hoje com a pessoa, de falta de compromisso com a empresa, ou um baixo rendimento, baixa produtividade, comportamento negativo, ele não pode deixar para avaliar e falar sobre isso só daqui a 6 meses, quando for a avaliação. Ele precisa falar disso naquele momento, né? Pontualmente naquele momento. Daqui a 6 meses, quando for a avaliação, ele pode ressaltar? Pode. Ele pode falar sobre isso novamente, pode falar sobre o que trouxe de crescimento, como ele se desenvolveu, você chegou aqui de uma forma e você buscou reconhecer os seus erros e por aí vai. Então, assim, é muito importante ele conhecer o colaborador como um todo, para que ele possa, sim, de fato, entregar um processo mais organizado e mais limpo e mais fidedigno também, que vai trazer mais resultado. A outra avaliação é a de 360 graus. Como é que funciona? Também chamado de feedback 360 ou modelo multivisão. É um modelo que envolve mais de um avaliador, pois inclui gerentes, líderes, colegas, clientes, fornecedores e o próprio colaborador. Nesta forma de avaliação encontram-se os pontos fortes e fracos dos colaboradores, fazendo uma análise sobre o ponto de vista mais equilibrado e bem mais completo. Com os resultados é possível encontrar carências no colaborador e auxiliar no desenvolvimento de uma forma mais efetiva. Só levando em consideração aqui algo que eu deixei de falar em relação a 90 graus. Nesse dos 90 graus, o colaborador ele também pode ter a oportunidade de falar sobre o seu gestor. Ou seja, como que foi ser gerenciado por ele em todo aquele tempo. Então, ele também tem a oportunidade de dar esse feedback para ele, certo? Voltando aqui para o 360 graus, onde é feita uma avaliação em conjunto. Essa avaliação 360 graus,
ela é muito delicada. Ela precisa ter um nível de maturidade muito grande da equipe. E aqui a gente cita a parte também de pessoas que estão para além, fora da empresa. Mas por que é importante a gente falar sobre isso? Porque o nosso fornecedor, o nosso cliente, é o que manda no nosso negócio, né? Digamos assim. Então, muitas vezes as pessoas elas deixam de comprar naquela empresa por causa daquele vendedor, ou por causa daquele entregador, ou por causa daquela pessoa que atende o telefone. Ou seja, eles têm um grau de importância muito grande. Eles podem avaliar presencialmente? Podem, mas também pode ser feita apenas uma pesquisa para avaliar aquela pessoa e o cliente ou o fornecedor ele não precisa se identificar, certo? E aí quando a gente leva isso para dentro da empresa, por exemplo, tem uma organização onde existe vendedores, cobradores, entregadores. E aí dentro dessa equipe tem as pessoas que montam os produtos da logística, tem a pessoa que faz a embalação daquele produto para poder entregar. Então eles também vão avaliar uns aos outros, porque às vezes eu faço uma excelente venda, mas o entregador quando chega lá para entregar ele vai irritado, ele não é carismático, ele é arrogante, ele não sabe fazer a entrega da maneira correta, ele não pega o canhoto que o cliente comprou e pagou e tudo mais. Então, nesse momento, é o momento de fazer uma avaliação geral dessa equipe e fazer com que todos entendam o seu papel ali dentro e reconheçam o que é que cada um precisa melhorar, numa visão meio que estratégica de todo mundo. Porém, precisa ter, como eu falei no início, um nível de maturidade muito alto e muito positivo. Mas isso depende muito de liderança, né? Essa avaliação também ela é muito indicada apenas para os líderes, né? Para quem de fato é gestor, ou mesmo para o gestor fazer com a sua equipe como um todo, quando uma equipe ela é pequena, então cada um vai poder ter a oportunidade de se avaliar e falar um pouco do outro e tudo mais. E isso, de certa forma, promove um nível de integração muito positivo, né? Quando você tem a oportunidade também de ouvir do outro os seus pontos positivos. Às vezes tem algo em você que você não reconhecia, ou que você se sentia fraco com isso, e aí tem uma outra pessoa que acha isso positivo, e aí ele, naquele momento ele faz esse reconhecimento. Então isso fortalece muito os vínculos no ambiente de trabalho. Porém, assim como qualquer situação, tem que ser mantida a ética, o sigilo, o respeito para aquele momento, né? E é importante você também pontuar dentro de um processo desse de avaliação, que a gente vai avaliar o desempenho daquela pessoa, o comportamento organizacional daquela pessoa, sem julgamentos de classe social, sem julgamento de religião, sem julgamento de sexualidade, por aí vai. Então, assim, é muito importante a gente ressaltar isso. Para quê? Para que não seja um momento ruim, é um momento que vai trazer bastante deficiência para a equipe posteriormente, né? A ideia é que o colaborador saia de dentro da sala de avaliação de desempenho com a cabeça pronta para se desenvolver, tendo consciência de todos os pontos que ela tem, se sentindo segura de si mesma e sabendo passo a passo do que ela vai ter que se desenvolver para ela poder crescer a partir dali, certo? Essas definições das competências, é claro que antes de qualquer avaliação, a corporação, a empresa, ela precisa definir quais serão as competências que vão ser avaliadas nos colaboradores, assim como as suas funções e as suas atividades. Os tipos de competências que eles podem ser avaliadas, competências, como a gente já falou, as técnicas, as comportamentais e as gerenciais. Por que é importante a gente saber o que é que a gente vai avaliar? Vamos imaginar que quando você vai contratar uma pessoa, você não sabe exatamente o que é que ela vai fazer. E aí ela acaba fazendo várias funções, ela acaba ajudando aqui no escritório, quando não tem nada para fazer no escritório, ela vai lá no financeiro, quando não tem nada para fazer no financeiro, ela vai ajudar lá nos serviços gerais, ela vai não sei para onde, não sei para onde. Então, quando você para avaliar uma pessoa dessa, você não tem os critérios para avaliar ela. Por quê? Porque ela faz muitas coisas, ela é multiuso, ela não tem uma função
que ela consiga realizá-lo todos os dias e você vê a evolução dela. Então, para que eu possa avaliar a pessoa de uma forma completa, eu preciso saber o que é que eu quero avaliar. E eu só vou conseguir saber o que é que eu quero avaliar se eu tiver uma boa descrição de cargos e se aquela pessoa de fato executar a função que ela foi definida. É claro que nós precisamos de profissionais proativos, que se dediquem, que estejam dispostos a ajudar, mas a gente precisa entender que cada colaborador ele precisa ter o seu papel, precisa ter o seu lugar, precisa saber o que é que ele, onde é que ele pode, onde é que ele é mais forte para se desenvolver. Porque se todo dia ele está no setor fazendo coisas diferentes, vai chegar um momento que ele não vai conseguir dar conta, ele é bem numa coisa, mas em outra coisa ele não é bem, e aí muitas vezes a empresa ela só olha o que ele não está indo bem, não olha o outro lado, né? Então por isso que a gente precisa ter muito bem definido o que a gente quer dessa pessoa, o que a gente quer avaliar. As definições no período de avaliação de desempenho. Depois de definidos qual é o modelo, as competências, é necessário definir qual a periodicidade que isso vai acontecer, que as avaliações vão ser feitas. Elas podem ser semanais, mensais, bimestrais, semestrais ou anuais. E aí dentro daquela realidade que eu falei no início, você pode avaliar a pessoa quando ela entra, no período dela de experiência, você avalia antes dela entrar, para ela poder entrar, ela é avaliada e ela é acompanhada. Mensalmente é feito esse feedback, bimestralmente, trimestralmente e por aí vai. A escolha vai ser sua. O que é importante? Seguir, fazer com frequência. Não adianta você avaliar hoje, fez a maior, parou a equipe toda, avaliou, fez um PDI e pronto. Nunca mais tocou no assunto, isso não adianta. Então é melhor deixar para fazer dentro de um período que você consiga fazer com frequência e ver a evolução das pessoas do que simplesmente começar e não dar continuidade. A avaliação aqui é uma das fases mais... A própria avaliação ela é mais prática, só que antes disso vem a teoria, vem o preparo. Então a equipe ela também precisa estar disposta a parar em alguns momentos para iniciar, para entender e para realizar isso de uma forma que seja realmente positiva. Não adianta fazer com pressa, não adianta querer que o colaborador fique esperando lá 2 horas a mais, 3 horas a mais. Não espera aí que tu vai ter que ser avaliado hoje. E a pessoa fica 2, 3 horas esperando, não é assim que funciona. Então tem que encontrar um horário que seja positivo para que todos possam participar. Quais são os benefícios dessa avaliação por competência? Apesar de ser um método consideravelmente novo, a avaliação de desempenho por competência ela está cada vez mais dentro das empresas. Por quê? Porque ela oferece diversos benefícios. Quais são os principais benefícios que ela oferece? Ajuda as empresas a alcançar seus objetivos organizacionais, pois esses são os objetivos que são transmitidos aos colaboradores. Eu preciso que você se desenvolva por isso, por isso e por isso. Se você alcançar esse objetivo, você também vai alcançar isso, isso e isso de uma forma pessoal. Ajuda a organização a descobrir e desenvolver os novos talentos, identificando as necessidades de treinamento, de desenvolvimento, medindo o desempenho de cada colaborador e contribuindo para a formação de um banco de talentos dentro da empresa. Se eu tenho uma equipe lá de 10 vendedores e daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano eu quero ter mais 2 supervisores ou 3 supervisores, porque a minha missão e a minha visão ela é crescer tal margem por ano, e aí se eu crescer tal margem eu vou precisar dobrar a minha equipe, então eu vou precisar de mais 2 supervisores. Eu não consigo desenvolver as pessoas se eu não fizer uma avaliação de desempenho por competência. Se eu não conseguir olhar esses meus vendedores hoje, não somente apenas pelo objetivo, porque muitas vezes as empresas elas caem no erro de pegar uma pessoa porque ela bate meta todos os meses e bota ela lá como supervisor, porque ela bate meta todos os meses,
só que ela não tem o perfil para gerenciar pessoas. E supervisor, ele resolve problemas e gerencia pessoas e, consequentemente, ele vai bater metas junto com a equipe. Então, muitas vezes, as empresas, por não avaliar o desempenho, por não avaliar as competências, por não avaliar a competência gerencial e comportamental, ela acaba tendo esse prejuízo e promovendo pessoas que não estavam preparadas para ser líderes. E aí os resultados começam a cair, né? O que a empresa também ganha com isso? Facilita a entrega de feedbacks aos colaboradores. Com resultados mensuráveis e palpáveis, o colaborador ele entende como está o desempenho dele, qual é a sua verdadeira função. E dessa forma, eles também se sentem que os seus esforços estão sendo reconhecidos e possibilita que seja valorizado também pela organização. Então, se eu estou numa empresa que anualmente ela para olhar especialmente para mim dizer o que é que eu tenho que melhorar, e através do meu desempenho, que eu sei que se eu fizer um curso tal, eu vou ter uma oportunidade de crescer lá dentro, é certeza que essa pessoa ela vai se sentir reconhecida, valorizada, e a tendência é que ela queira entregar mais resultados. O outro ponto, ela direciona os investimentos da empresa de desenvolvimento e de pessoas, promovendo mudanças planejadas para a melhoria dos resultados colaboradores da organização. Se eu compreendo que o meu quadro de funcionários, eu tenho X pessoas que têm potencial de crescer e de gerenciar e elas estão preparadas e engajadas para entregar resultado, eu consigo direcionar meus investimentos, saber onde é que eu posso crescer, saber onde é que eu posso investir, com quem que eu posso contar dentro da organização. Então, isso é algo que é fundamental para o processo de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho por competência ela influencia em muitos aspectos dentro de uma empresa, mas o principal delas é desenvolver os colaboradores e trazer aí um grande potencial de formar talentos e totalmente alinhados com as estratégias de negócio dentro da organização, certo? Então, esse é o nosso conteúdo, essa é a nossa atividade de hoje, né? Falar sobre a avaliação de desempenho, que é algo que é necessário. Nós estamos vivendo em um momento muito delicado. A gente sabe que dentro do nosso comércio foi muitas as empresas que precisaram se readaptar, e é claro e óbvio que aquelas empresas que tinham lá dentro do seu cronograma processos de avaliação de desempenho feitos, elas sabiam como elas iam traçar essas mudanças, porque elas sabiam o que é que cada pessoa tinha para oferecer nesse momento, né? Então, assim, nunca é tarde para a gente colocar isso em prática. Não existe um tamanho ideal. Se a sua empresa, a empresa que você trabalha, ela só tem 5 pessoas, então vamos avaliar essas 5 pessoas e saber onde cada uma delas pode produzir mais e entregar mais. Mas se ela também tem 100, 200, 300, 500 pessoas, vamos capacitar esses líderes para que eles tenham esse olhar positivo de avaliar competências, de avaliar habilidades, de avaliar a parte comportamental, para que essa equipe ela entregue cada vez mais também resultados, certo? Então, muito obrigada mais uma vez por terem chegado até o final desse vídeo. Eu vou deixar para vocês, juntamente com o material que foi enviado, a atividade para que vocês possam realizar, e a gente se encontra no WhatsApp. Estarei à disposição para tirar qualquer dúvida que vier, e como sempre vocês, acredito que essa turma já tem algum dos meus contatos também, fiquem à vontade, estou aqui sempre à disposição. Foi um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês, e até mais. Tchau, tchau!